Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, na psicografia de Chico Xavier, e hoje nós estamos iniciando um novo capítulo, o capítulo 19, sobre a serva fiel. Estamos já terminando, é o penúltimo capítulo desse livro, também será dividido em algumas partes, e assim vamos continuando, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, graças a Deus, que os nossos amigos estejam bem. E caminhando aí, né, para o final do livro, né? Penúltimo capítulo hoje, uma maravilha. E vamos então aproveitar e a gente faz aquela recordação, né, nesse último estudo que nós fizemos no programa anterior, a gente acompanhou aí o desencarne, né, a desencarnação, aliás, de Cavalcante, né, que a gente viu que foi um trabalho difícil, porque para a espiritualidade que acompanhava, porque esse companheiro tinha um medo, né, da morte, por isso ele se sentia mais aprisionado ao corpo. Então, foi muita dificuldade para a equipe, mas ele, no final, ele ainda passa por uma experiência desastrosa, né, que foi pela demora da desencarnação, o médico, vendo o sofrimento, vendo todo aquele desgaste dos órgãos físicos, ele tem aquela injeção compassiva, né, e que causa a eutanásia, né, que fez todo esse desprendimento ali e facultando a morte do corpo físico, né? Que foi a injeção, o anestésico fatal ali que ele aplicou. Embora o Jerônimo estava com muita cautela, né, para que isso não acontecesse, mas não deu tempo. Então, ele passa por isso, dificulta ainda mais a ruptura do laço dos liames, né, entre o corpo físico e o corpo espiritual, e até isso a gente vai acompanhar um pouquinho hoje ainda a consequência desse ato, né, mostrando para nós o porquê que a eutanásia é considerada um crime, né, diante das leis divinas. E é isso que... Aí tem também o detalhe de que a mãe, ele tinha muita vontade de encontrar com a esposa, né? E ela é trazida pelo Bonifácio, e ele tem a oportunidade ali de pedir perdão à mulher. Só que ela estava desencarnada também em sofrimento, e ela também pede perdão a ele. Foi uma cena bem bonita, né? Então, ele não soube ainda que ela está desencarnada, ficou aí no ar, né? E ele vai entender isso aos poucos, certamente, né? Eu creio que os detalhes mais importantes seja esse. Se você lembrar de alguma coisa, pode completar aí para a gente dar continuidade. A gente sabe que o livro vai acabar e a gente vai saber só do destino, vamos dizer, da chegada desses todos que já nós vamos para a última desencarnação da serva fiel, que é a dona Adelaide. Mas eu não sei você, Thelma, mas eu fiquei curiosa de saber como seria a continuidade da vida desses espíritos, né? Porque a gente vai saber nesse livro só o momento deles chegarem, né? E eu falei, olha, como é que seria, né, essa continuidade? Eu estava até lembrando, né, que a irmã, aquela senhora que teve uma modificação ali, que ela obteve alguns meses, né? Isso, uma moratória ali, né, um tempinho Esqueci o nome a mais. dela agora, mas a gente também não vai lembrar. saber. A gente não vai saber o que ocorre, né? E se ela, quando ela vai. Pois né? quando ela vai, como é que vai ser, né? Então, dona. Agora não adianta eu falar o nome, que eu vou acabar falando o nome errado, mas a gente acaba esquecendo os nomes. A gente vai lembrar. A gente vai lembrando. Então, é Irmã isso. Nós vamos. Irmã Albina, isso. Eu estava com Albertina na cabeça, alguma coisa assim, mas eu sabia que era. Mas vamos lá. Então, vamos começar, né, o capítulo 19, que também será dividido em 3 partes, da serva fiel, né?
Isso mesmo. Então, E vamos aí lá. eu estava falando com a Thelma, né, que estava assistindo alguns estudos sobre esse capítulo, né, e das pessoas falou que esse é o nosso grande objetivo, ser um servo fiel, né, a Deus, a Jesus, e que nós estamos longe de estar na condição de Dona Adelaide, mas vamos ver, né? Então, eles estão ainda falando, o André Luiz ainda está falando para a gente sobre Cavalcante, que a Thelma acabou de falar, né, do capítulo anterior. Liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa, veiculando anestésicos em dose alta, afetara-lhe o corpo perispirítico, como se fora um choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Inquirido por mim, vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares, alusivas à própria identidade pessoal. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, a gente lembra que ele já foi levado para lá, me prestou os seguintes esclarecimentos. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. E aqui a gente lembra, na Gênese, Kardec diz para a gente que o nosso corpo físico é ligado molécula a molécula ao corpo perispiritual, ao corpo espiritual, né? Então, quando vem, ele está aqui dizendo para a gente que tudo que a gente toma, seja o remédio que for, tem propriedades elétricas. Isso vai se transformar em propriedades também magnéticas que vai afetar cada célula do nosso corpo. E se afeta cada célula do nosso corpo, vai afetar cada célula do nosso corpo perispiritual, porque elas são ligadas, né, uma a uma, como Kardec também já explicou para a gente. E aí, olha que interessante que Jerônimo está falando para a gente, que combinar perfeitamente a necessidade nossa, né, física, com as nossas doenças, realmente a um remédio certo, a droga correta, a dosagem correta, isso ainda também vai levar um tempo, né, e que os médicos consigam também entender essas propriedades elétricas de todo esse medicamento, né? Por isso que muita gente hoje em dia também nem acredita e nem confia na homeopatia, né, Thelma? Porque é uma dinamização que vai acontecer em outros campos da gente, não necessariamente só do corpo físico, mas Jerônimo está levando essa discussão aí mais à frente, né? Então, tudo... E como ele toma essa droga, esse anestésico em doses muito grandes, e ele acaba indo fora da hora, do tempo, nem que ele fosse ser desligado minutos depois, mas não era o minuto que ele deveria ir, né? Isso faz também alterar as questões no perispírito dele, né? Isso. E aí o Jerônimo continua dizendo que o médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. E é por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece as associações atômicas, quer dizer, do nosso átomo, né, das células, que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturadas de vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além do decesso, quer dizer, além da morte, né? Depois da morte. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo
a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Aí a gente vê, né, nesse finalzinho aqui, depois a gente volta ao início, quando a gente vê nos livros ou em algumas cenas, livros espíritas, aquelas cenas de viciados em drogas, em álcool, chegando perto dos encarnados para absorverem, né, a fumaça do fumo, ali a bebida, né, o hálito da bebida, porque eles ainda estão ali com aquelas... Porque eles viciaram também as células do seu perispírito. E ele fala aqui do suicida, quando o nosso perispírito está ainda repleto de vida, ser cortado isso rapidamente assim, vai fazer esse sofrimento também no corpo perispiritual, né? E aí ele fala uma série de outras coisas. Esse slide aqui daria para a gente discutir muita coisa, né, Thelma? E, enfim, ele diz que é por isso que o veneno destrói. E assim, do mesmo jeito, a gente fica pensando que se as questões ruins fazem mal tanto ao físico quanto ao perispírito, o amor também vai fazer bem, né? Tanto ao físico quanto ao nosso perispírito. Se a gente tiver esse momento de desencarnação de outra forma, mais tranquila, com serenidade, com confiança, o nosso perispírito vai estar de outra forma no plano espiritual, né? Quando tiver o desligamento do corpo físico. Isso mesmo. Você não quer comentar nada aqui? Não, tudo bem. Vamos em frente. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo, por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Aí a gente lembra da recordação da Thelma, falando da questão do Cavalcante, que aqui a gente está se referindo ao Cavalcante, né? O quanto ele é apegado à vida, as questões do medo que ele tinha, das crenças dele católicas entre o céu e o inferno. Então, isso fazia com que ele tivesse muito medo de desencarnar. A questão, como a Thelma lembrou, dele querer pedir perdão à esposa. Então, tudo isso fazia com que ele ainda se sentisse muito apegado à vida daqui. Então, André Luiz está falando isso para a gente, né? Como que essas nossas emoções inferiores têm uma importância imensa na hora da nossa desencarnação. Aí ele diz que matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxeram um singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito eterno nos fundamentos vale-se da matéria, transitória nas associações, como material didático, sempre mais elevado, no curso incessante da experiência para a integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação, a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. André Luiz fala várias coisas aqui para a gente, né, Thelma? Tudo aquilo que a gente usa, né, que prejudica o corpo físico, vai repercutir no perispírito, né? Voltando lá à questão dos medicamentos, a gente pensa logo em drogas, em vícios, mas até mesmo as medicações que nós tomamos, que nos viciamos, por exemplo, nos remédios para dormir. Existe uma pesquisa aí que uma grande porcentagem das pessoas dormem à base de medicamento. Uhum. Isso também enfraquece o perispírito. Aí a gente fica pensando assim, quando há uma desencarnação nesse processo, é claro que vai haver também essas correntes elétricas indo contra, né, o corpo lutando aí contra, prejudicando esse desenlace, prejudicando esses
esse desligamento, né? Então, isso é uma forma de nós estarmos atentos em tudo que a gente faz. No analgésico, desde o analgésico que a gente toma indiscriminadamente, aos medicamentos que a gente usa porque nos informamos, né, sem a conduta médica, tudo isso vai trazer malefícios, vai prejudicar, né, o nosso corpo físico, o corpo espiritual, né? Exatamente. E ele fala aqui, né, Thelma, que prejudicando a matéria, a gente vai complicar o quadro de serviço que nos é indispensável e vamos estacionar em qualquer situação. Então, assim, do mesmo jeito que a gente aqui precisa restaurar o corpo físico, quando a gente também desencarna e com esse perispírito já também prejudicado, nós vamos ter que parar para poder reconstituir esse perispírito para poder continuar a nossa peregrinação. Aí, sabe o que eu me lembrei nesse momento? Lembra do Júlio, que pelo suicídio, vocês lembram do livro Entre a Terra e o Céu. Céu? Ele acaba tendo uma encarnação durou 1 aninho e pouco, como bebê, que teve problemas sérios na parte daqui da garganta e de tudo, respiratória, por conta dele ter desencarnado pelo afogamento e também pelo veneno e coisas que ele tomou, né? E aí ele estaciona, tem que vir aquela vidinha pouca, para depois ele continuar, para poder reconstituir esse perispírito dessa área dele, para depois ele continuar numa encarnação mais plena, né, cheio de desafios. Então, eu fico pensando nisso que o André Luiz está falando, né? Então, a gente estaciona um pouco para poder refazer tudo isso que a gente prejudicou, para depois poder continuar, né? Isso. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação. Não, acho que você pulou alguma aí. Pulei. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação como na desencarnação, na existência da carne como na morte do corpo, tanto no presente como no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os degraus e os graus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o padre Hipólito para segui-lo de mais perto, orientando quanto à renovação. O convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de pesadelo em um hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre, chamava a esposa insistentemente, repetia as descrições do passado com admirável expressão emotiva. Então, ele está aqui colocando, né, que ele desencarna em tanto desequilíbrio que ele continua ainda não percebendo que está desencarnado e se percebe... Mas essa é a grande maioria, né? Isso aí é o quadro mais comum, mais comum. Não é por ele... É claro que ele tinha um quadro de medo, um quadro de culpa, mas isso aí é assim, a forma quase que de uma grande porcentagem, né, de que desencarnamos e não nos tomamos conta no mesmo instante que estamos desencarnados. Exatamente. E esse apego, como ele fala aqui, chamava a esposa, isso é a coisa mais comum que tem, né? Acredito que para o desencarnado, porque o encarnado fica aqui com esse discurso da saudade, né, da falta, isso atinge diretamente ao desencarnante, né? Que, estando frágil, ele vai sentir, né? No caso dele aqui, ele estava ainda com a culpa, né, querendo falar com a esposa, que ele consegue falar, mas ele no final, não sei se vocês lembram, que ela é levada e ele chama por ela, não vai, Bela, não vai, né?
Então, é uma circunstância, uma situação, né, bem difícil, bem delicada, né? Sobre o início da sua fala, da maioria, né, eu fiquei lembrando das nossas reuniões mediúnicas. Se a Pois é. gente faz uma computação dos que se comunicam num dia de reunião, eu acho que 80% não sabe que desencarnou, né? Que está ali ainda se achando vivo aqui, seguindo a vida normalmente, não tem noção. E uns, às vezes, a gente ainda consegue chegar até esse processo e outros não. A gente vai igual E a Vida Continua, o livro, vocês lembram? Quanto tempo levou para Evelina e Ernesto descobrirem que estavam realmente desencarnados? Né? O José Raul Teixeira tem eu não me lembro se é um programa ou uma palestra, porque ele tem um programa na Federação Espírita do Paraná e ele tem várias palestras, mas ele fala sobre isso. 90% das pessoas que desencarnam retornam aos lares, né? Agem como se não tivesse desencarnado. Então, veja aí. Né? Então, a gente tem que saber por isso que eu preparo da morte, né? E esse livro vem falando muito nesse ponto, né? De nós entendermos a questão da morte, que não é tão simples, né? Ou então a gente banalizar assim, o espírito desencarna, a pessoa desencarna e está tudo bem. Ele está no mundo espiritual. Nem sempre. Né? Tem um tempo. Está lá na questão, se não me engano, 16151, né? Sobre a questão da perturbação. Pode demorar dias, pode demorar semanas, pode demorar anos e pode demorar muito mais, né? Vai depender aí da situação. A gente já viu vários casos aí, né? Sobre essa questão. Então, é muito delicado. Eu falo isso porque eu acho muito delicado esse desligamento, tanto para o desencarnado quanto para os entes queridos que ficaram, né? A gente só tem que confiar de que ninguém que foi, né, está sozinho. Está abandonado, né? Está abandonado. Mas até esse companheiro poder perceber... Exatamente. Vocês lembram aí do André Luiz, a mãe dele estava ao lado dele, né? O Clarence ao lado dele, assistindo. Mas só 8 anos depois, ele foi, através do sofrimento, que ele já não aguentava mais aquele sofrimento, ele faz uma prece, e aquela prece faz com que ele veja Clarence, veja ali ajuda, e ele é retirado daquele ambiente onde ele estava, né? Então, a gente fica pensando, cada um tem o seu tempo, né? E a gente tem que perceber também que esse tempo, para nós aqui, encarnados, é um, e 8 anos, talvez, no plano espiritual não seja nada, tendo em vista a nossa eternidade, a nossa imortalidade, o que são 8 anos no plano espiritual, né? Então, a gente fica com essa noção meio conturbada de tempo, achando que é muita coisa, mas talvez lá não signifique praticamente nada, né? E uma coisa que a gente às vezes até esquece, a gente passa assim, um período naquela ligação com o espírito, depois a gente esquece de fazer prece por ele, a gente esquece de estar enviando boas vibrações para ele, e é o momento que ele mais precisa. Exatamente. E aí é isso, vamos nós, né? Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Vocês lembram que era o Hipólito? Ele foi padre, e ele, espiritualmente, ele acabava aparecendo como um padre. E para Cavalcante, isso foi fundamental, né? Por ele ser assim, né, um católico bem arraigado, né? Então, o nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo, né? Para que ele pudesse se conscientizar de si mesmo, né? Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual.
O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertavam o cerco. E André Luiz diz que ele pergunta de tudo, né? Querendo saber tudo. Eu acho que a gente pode até, né, continuar, porque ele vai falar sobre isso. Né? Olha, ele queria saber onde se localizava o céu e o inferno, pedia notícia dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devoção, rogava explicações referentes ao limbo, reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo, solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica, comentava a natureza dos diversos dogmas, até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. É tanta ingenuidade, né? Então, Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. E a irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos, e de uma feita, quando nos achávamos junto a pequena distância, comentou risonho: nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. E eu achei ótimo isso aqui, porque, independente até dos nossos credos aqui, como espíritas, o quanto nós somos crianças espirituais também ainda, por não compreendermos muitas questões. Então, eu fico pensando o que são essas crianças espirituais, né? No caso aqui dele, do Cavalcante, é aqueles, né, de todas aquelas questões que a gente até já sabe, né? Mas, né, saber sobre do viver e do morrer, saber que a vida continua, o conceito de Deus, né? Olha a infantilidade também, né, Thelma, literal aqui, querer uma audiência com Deus, né? O que é o Deus, talvez, para ele? Então, ainda aquele senhor de barba, sentado naquele trono, né, como tem umas figuras, né? Saber disso, né? O que realmente é a nossa vida aqui? A nossa vida não é só a vida do corpo, a nossa vida verdadeira é a vida do espírito. Então, assim, a gente já tem até alguns conhecimentos, mas nessa hora de desencarnação, quando a gente chegar lá, será que nós não seremos crianças espirituais como Cavalcante está sendo? Né? Espero que não, né? Esperamos que não, né? Porque a doutrina espírita não tem essa vulnerabilidade, né? Ela nos traz condições de nós estarmos entendendo, por exemplo, que o céu e o inferno não é um lugar circunscrito, que o umbral é criação das nossas mentes desalinhadas, né? Não é que não exista, existe, mas que a a gente gente sabe cria, né, do jeito que é. Não existe castigo eterno, né? Então a gente é só nós buscarmos o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Por exemplo, quando a gente lê sobre as esperanças e consolações lá no Livro dos Espíritos, ou quando nós pegamos o livro Céu e Inferno, todo ele vem trazendo depoimentos. Nós já falamos aqui de companheiros que vêm trazer para nós como é que foi a sua chegada ao mundo espiritual. Agora, o que a gente sabe é que a gente tem que entender é que esses encontros, por exemplo, o encontro com os nossos entes queridos, o encontro com os próprios espíritos, não são assim de momento rapidinho, de um momento para o outro. Nós não vamos fechar os olhos aqui, isso vai depender muito do nosso estado, nosso psiquismo, nosso desenvolvimento espiritual, né? Porque esses encontros existem sintonias, né? Existem, por exemplo, voltando lá à questão do André Luiz, por que ele não vislumbrava a mãe e o Clarence? Porque ele estava numa outra sintonia, numa outra vibração. Então, na medida que ele se ligou, desvendou para ele, né? Por isso que lá quando a gente tem aqueles casos na reunião mediúnica, que
o orientador cita assim para o espírito: olha a sua volta, né? Você vai ver companheiros que estão aí querendo cuidar de você, que estão tratando de você, e ele consegue, porque nesse momento da orientação ele muda a conotação do pensamento. Então, essa coisa, isso tudo a doutrina espírita vem ensinando para nós, né? Então, a gente é criança espiritual, eu entendo que seja assim, na nossa imaturidade. Por exemplo, querer encontrar todos os familiares no momento preciso, não é assim. Voltando também lá no caso da Evelina, daquele livro que nós já estudamos aqui, ela foi tendo aos poucos uma orientação, né? E foi aos poucos ela foi sedimentando o entendimento dela. Então, acredito que é isso que ela está citando aqui, porque a Igreja Católica ela deveria de dar todo esse respaldo, mas ela traz conceitos muito antigos, deturpados, né? Que ainda daquela visão de Deus deturpada, a visão dos santos, a visão. Então, isso é preciso a gente abrir os nossos canais, e a doutrina é perfeita nesse campo, né? Com certeza, desde que a gente a coloque, né? Não só na mente, mas e busque, né? Porque para a gente se preparar, precisamos estudar, precisamos de abrir o nosso entendimento. Para que a gente possa estar pronta, não possamos estar prontos para esse momento, né? Que vai acontecer querendo ou não, né? Exatamente. Um momento para o outro, e a gente pensa também num ponto: como é transitória a vida? A vida, em questão de minutos, ela se vai. E a gente, no mesmo tempo que está aqui no mundo físico, nós estaremos no mundo espiritual. É uma coisa assim muito sutil, né? Por isso, não entendermos, porque é tudo muito parecido, né? E o exemplo... Fala, só muda, termina a sua frase. Só muda a questão da dimensão, né? Exatamente. E é interessante, como o André falou no início, o quanto ele está aprendendo com esses casos de desencarnação. Sim, que esse livro traz para a gente, nós também traz 5 formas, e que tem infinitas, mas para a gente ter exemplo, nossa, esse livro para mim trouxe está trazendo muitos esclarecimentos, né? Com certeza. Então, examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólita e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis, em virtude da escassez de tempo. Então, eles iam ficar ali, né, cuidando dele, porque eles iam continuar seguindo. 25 dias já se passaram, transcorridos sobre o início da tarefa. Então, precisamos regressar, informou o assistente. Precisamos regressar logo se verifique a vinda de Adelaide, que é a última que está faltando, né? Que não se demorará nesta fundação mais de um dia. Ó, ela vai chegar e não vai demorar mais de um dia, né? Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante com todas as possibilidades ao nosso alcance. Porque a gente sabe que a casa transitória, a gente já falou, né? Aqueles 5 vão chegar, vão ficar por um tempo e depois eles vão seguir, né? O destino, talvez, a colônia deles, que no caso aqui de André Luiz é nosso lar, além de outras aí, mas no caso de André Luiz é nosso lar. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante, que ele está falando do nosso lar, né? Que nos congregava em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração nos santuários de mais alto. O Fábio já desencarnou, já está ajudando, já está, né? Dimas a gente não sabe muito, mas ainda estava meio perturbado, mas assim, Fábio, rapidamente deu a volta por cima e vamos lá, vamos continuar a vida, né? Isso aí. Então, atendendo a divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. Vocês lembram que Dona Adelaide tinha uma instituição que cuidava de crianças, né? Então, era uma instituição, assim, ela era uma abnegada trabalhadora, era uma instituição grande. E aí, fala aqui que Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Ela se liberava do corpo assim e se desprendia tranquilamente.
não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude de avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Geralmente, companheiros distintos do nosso plano participavam-nos dos ágapes fraternos. Então, aqui é interessante, Thelma, depois a gente continua, né? Ela já estava bem fraquinha fisicamente, e a gente sabe que a pessoa já também mais fraquinha fisicamente consegue se desprender mais do corpo, né? E ir ao plano espiritual. E ela era um espírito já bem, vamos dizer assim, em outras condições espirituais, que ela, quando via a presença dos espíritos, ela ia para ficar junto deles, né? Andando isso, a gente gostaria de falar um pouquinho da Dona Adelaide, porque ela viveu, ela desencarnou em 1944, né? E ela realmente existiu. Esses personagens aqui, todos eles existiram. O Dimas, ele existiu, né? Era um abnegado trabalhador lá de Minas. Eu devo ter guardado nos meus alforrábios um artigo escrito sobre ele, né? E ele é real. É claro que não deveria ter esse nome, porque os nomes são trocados, né? Mas existiram. A dona Adelaide, ela foi uma trabalhadora muito consciente aí, né? Junto ao movimento espírita, na própria FEB, né? Junto lá de Dr. Bezerra, todos eles, ela conheceu o Dr. Bezerra, né? E ela iniciou uma trajetória ali no Centro Espírita Ismael, lá na FEB, né? E esse orfanato que a Márcia citou aí, ele foi situado lá em Botafogo. Não sabemos se ele ainda existe, mas ele foi fundado dia 13 de março de 1927, numa casa alugada. E o nome não é estranho, porque é Asilo Espírita João Evangelista, né? Onde ela recebia crianças carentes e idosos. Então, ela foi uma trabalhadora muito ativa, né? Incansável, né, Thelma? E o nome dela, assim, que aparece no espiritual, é Aura Celeste, né? Mas Adelaide Câmara, né? Adelaide Câmara. Câmara, né? Câmara, é isso mesmo. E a gente vê agora o doutor Bezerra de novo. Quando eles vão visitar Adelaide pela primeira vez, o doutor Bezerra está lá e conversa, vê com ele. Agora o doutor Bezerra está aqui de novo com ela, né? Para a gente poder ver, né, Thelma, esse espírito da dona Adelaide, né, fazendo com que o doutor Bezerra estivesse ali juntinho dela, né? Então, na antevéspera do desenlace, tive a ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. E aí ela fala assim para ele: não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia ela muito triste, e por isso estimaria conservar a boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Quer dizer, ela está dizendo assim, na hora de eu me desligar, eu não quero ficar mal para poder não dar trabalho para vocês, né? É o que ela está falando aqui, né, Thelma? Quando ela chega lá na FEB, quem era o presidente da FEB era o doutor Bezerra, né? Então, ela teve uma vivência. Também fisicamente aqui também. Fisicamente, atuou lá. Então, por isso ele dá essa assistência, né, direta a ela aí, porque devia ser daquelas trabalhadoras atentas, né, ao trabalho, responsável, e pela atividade, né, que ela faz. A gente vai vendo aí no decorrer da fala de Zenóbia daqui a pouquinho, né, sobre a admiração que Zenóbia tinha pelo trabalho dela, né? Então, isso não é para qualquer um, não, né? Não. São conquistas. Por isso que estamos longe desse título, né? A serva fiel, né? Estamos longe. E vamos. Vamos nós. Ora, Adelaide, fala, né, o doutor Bezerra, né, o apóstolo da caridade. Morrer é muito mais fácil que nascer. Acho ótimo, porque os espíritos superiores simplificam tudo assim tão tranquilamente.
Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Mas para desorganizar, contudo, basta, por vezes, um leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Então, ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. E aqui a gente vai lembrar, quando ele está falando aqui esse início, Thelma, lembra de Dimas. Vocês lembram no Missionários da Luz o quanto foi aquela complicação dos engenheiros espirituais para programar toda aquela encarnação de Dimas? Mas Dimas não, Segismundo. Segismundo, me perdoem, gente, Segismundo. Como foi para a reencarnação de Segismundo, aquela complicação. E o doutor Bezerra está dizendo assim, gente, desencarnar é fácil, mas ele diz assim, olha, quando for chamada, não olhe para trás. E aí ele sorri e diz, lembre-se que a mulher de Ló, convertida em estado de que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas ao anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Eu não conhecia direito a história de Ló, lógico, para fazer, né? Eu fui ler, ver, né? Então, na verdade, a história lá de Sodoma e Gomorra, que os anjos vêm, né, Thelma, avisando de que a cidade seria destruída, e fala para a família de Ló ir embora. E no que eles estão saindo... A orientação era que ela não olhasse para trás. Não olhassem para trás, que ninguém olhasse para trás. E a mulher de Ló olha para trás. Né? Então, isso, simbolicamente, é o nosso aprendizado. E o que o doutor Bezerra está passando para ela, desse desapego. A mulher de Ló ficou apegada à vida dela ali. Então, aí ela paralisa. Né? Então, esse é o simbolismo dessa passagem e que o doutor Bezerra tenta falar para ela, olha, o que vai ficar e vai ficar bem. Né? Para que ela possa também se libertar, né, Thelma? Que não é muito fácil, né? Porque a gente, aí no caso, não é nem o apego às coisas materiais, mas aqueles que vão ficar. Imagina quando uma pessoa tem uma criança pequena, filhos dependentes, né? Então, é normal esse olhar para trás, mas a gente tem que entender que quanto mais nós olhamos para trás, nós nos prendemos e não nos libertamos, né? Aí é a grande dificuldade do espírito. Acredito, como a gente já falou, para a maioria de todos nós, né? A maioria, porque quem de nós não tem preocupações, né? Até acho que um desses programas, a gente citou essa questão, né? A pessoa às vezes está no leito de morte, já no hospital, internada, e a pessoa fica vários dias ali sem se desligar. E por quê? Porque está preocupada com como é que o filho vai ficar, como é que o filho vai desempenhar a sua vida daí para frente. Filhos dependentes. Quantos amigos nossos falam, minha grande preocupação em eu desencarnar é fulano, é Beltrano. Entendeu? Porque a gente sabe que aquele fulano, aquele Beltrano, é ainda imaturo diante da vida, não caminha com seus próprios pés. Então, isso tudo são preocupações que nos levam a esse olhar para trás. Mas a gente, nesse momento, nós temos que estar confiantes, né? Que tudo vai dar certo. A providência divina cuida de tudo, né? E por mais que seja difícil, vai acontecer uma organização. A gente viu aí, né? Em vários momentos. O próprio Fábio, a preocupação dele era deixar a mulher, os filhos, mas pelo conhecimento que ele tinha, ele estava
tranquilo, né? E tudo se deu bem, tudo se arranjou. Então, a vida é assim, né? A vida é feita dessas situações que nos ensinam muito. Então ele fala aqui, né? Quando a gente fica apegado nesse momento, ele fala, a gente fica sem suficiente energia para essa renúncia, né? Pois é. Pelo nosso apego. E vamos nós. E aí ela fala, espero que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesmo. E Uhum. aí ele continua falando, preocupada assim, minha amiga, não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí, tão bonitinho, que a gente vai ver o doutor Bezerra falar ele mesmo Pois falando do é, seu ele vai momento se de humanizar desencarnação. aí, é Nossa, verdade. porque eu, assim, o detalhe desse livro, né, ter o doutor Bezerra falando do momento dele, olha que coisa linda. Creio, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi a ajuda certa ao meu coração em transe igual. Busquei insular-me, cerrar os ouvidos aos chamamentos do sangue, algemar os olhos à visão dos interesses terrenos, e a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos, gente, olha isso, segundos. Pensei nos ensinamentos do Mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras: Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. A simplicidade do narrador, André Luiz fala, encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Então, aqui, mas, gente, doutor Bezerra, né? Segundos para se tirar os laços, né? E já tomar consciência da nova vida. E essa coisa, assim, com certeza o doutor Bezerra tinha família, tinha muitos filhos, filhos dependendo dele, né, pessoas que dependiam dele, que ele ajudava infinitamente, mas nesse momento ele teve que pensar em Jesus e Bezerra, segue, vai, sai, né? Então é isso que ele está tentando passar para a dona Adelaide, né? Uhum. E agora a gente fecha aqui dizendo, valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimam aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Isso me lembra os orientais. Os orientais, muitos deles, toda vez que estava lendo, tinha um livro, O Viver e o Morrer, o livro do Viver e do Morrer tibetano, eles a cada dormida eles se preparam para no dia seguinte não acordar mais, porque isso para eles é natural da vida, né? Ainda é muito difícil para nós, porque a gente sabe disso, né? Que toda vez que a gente dorme é o que a gente é uma preparação para a desencarnação, é o que a gente vai viver, né? A continuidade da vida no outro lado. Né? Sem dramatizar, né? Cada dia que a gente vivencia é um dia menos, porque a única coisa que a gente sabe é que a gente vai desencarnar, né? O ser humano sabe disso. Então, cada dia que passa é menos um dia, mas a gente não pode viver pensando nisso, né? Porque Exatamente. educar pela morte não é isso, é nós sabermos viver esse dia que pode ser o último ou menos um da melhor maneira possível, sem culpa, sem fazer mal ao outro, fazendo coisas boas para que no momento da morte nós não tenhamos essa culpa, essa dor do remorso, né? A questão do perdão. A gente viu aí como que o Cavalcante sofreu com os atos que ele cometeu, né? Então, o perdão, a falta do perdão, ou a gente cometer coisas, atos que precisam do perdão do outro, causa muita dor na gente, né? Então, trabalhar isso, né? Não fazer o mal para não vivenciar ele, né?
Exatamente. Aí André diz que ele reparou que a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada a essa altura. Interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repetidamente o corpo, quer dizer, voltar para o corpo, né? Porque ela ia receber a última dose de medicação noturna. E ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para uma rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. Quer dizer, ela vai, volta ao corpo, toma o remédio e volta a se comunicar com eles, né? E aí eles vão levá-la até a casa transitória que Dona Zenóbia, né? Zenóbia queria conversar com ela. Né? Então é isso, né, Thelma? A desencarnação da Dona Adelaide também é uma grande lição para nós, como foram todas as outras também, mas é um exemplo de vida assim incrível, né? A gente vê, né, quanto que o bem faz bem, né? Quanto que o bem, o trabalho do bem, ele nos alimenta, ele nos fortalece, ele nos dá essa força, né? Ela cuidando daquele asilo ali, cuidando das outras pessoas, ela se abnegou dela mesma, se esqueceu dela mesma, e a preocupação dela era justamente esses, né, que ela ia deixar sobre a direção de outras pessoas, né? Acredito que fosse essa a grande preocupação dela. Exatamente, né? De achar que a gente vai ver na fala da Zenóbia, na próxima parte, né? A nossa preocupação com aquilo que a gente vai deixar, com aquilo que a gente construiu, não estou falando das questões materiais, não, né? E de obras e tudo, principalmente ela, que a gente vai ver que deixando uma obra gigantesca, né? Então, essas preocupações ficam na nossa cabeça e no nosso coração nessa hora da desencarnação, né? E faz com que a gente fique preso aqui, né? Então, isso que o doutor Bezerra está falando para ela, segue, Adelaide, mais leve, tudo vai ficar bem, né? E fica mesmo. E aí, no próxima parte, a gente vai ver isso, que é a fala de Zenóbia sobre esses momentos e sobre esses apegos todos. Então, que a gente possa ficar com Jesus, não é isso? Até a nossa próxima semana, até o nosso próximo estudo, seguindo com a segunda parte. Né? Até lá, amigos. Até lá, se Deus quiser.